Então eles me contrataram e eu fui trabalhar em um prédio que era dessa empresa, que eram 7 andares, só para estacionar carro. E esse prédio atendia 100% do World Trade Center, que eram a demanda das pessoas que iam fazer compra e dos funcionários que trabalhavam no complexo inteiro ali. E a minha função era ficar ali de 5h30, 6 horas, onde o volume de estacionamento para os clientes que fazem compra começa a diminuir, né? E depois de umas 10h30, 11 horas mais ou menos, já ficava bem quiet, bem quietinho e tal. Aí eu tinha que subir para os 3 últimos andares, e esses 3 últimos andares era reservado para o Mary World Trade Center, que fica, era a terceira torre. Você tinha a torre grande 1, a torre 2, e no meio das duas você tinha um hotel ali. Então, se você se hospedasse nesse hotel, na hora de você fazer o seu check-in, aí eles pediam pelo parking, vaga parking, e aí a gente buscava esse carro na porta do hotel e estacionava. Então, todos os carros que dormiam na garagem, eu tinha que ir e meio que anotando qual carro que teve o overnight, que ficou ali. Descia para o escritório e aí eu ia lá no computador e descarregava ali todos os clientes que eventualmente o carro ficou de noite. Depois, para as 4 horas da manhã, mais ou menos, eu terminava, imprimia, ia lá no hotel, no front desk, e entregava uma lista. É o controle, né, dos hóspedes do Exato. E aí hotel. lá o outro funcionário do hotel fazia meio que a mesma Uhum. coisa, porém ele já ia lá e colocava na conta do cliente E, e o carro dele ficou ali uma noite. nessa época que tu foste para esse estacionamento ali, nesse parking, tu ficou bastante tempo e evoluiu ali dentro, né? Sim, eu acho que foi 1 ano e 3 meses, acredito eu. Uhum. Só que tem um detalhe, eu tinha feito uma promessa para mim mesmo, que quando completasse 2 anos nos Estados Unidos, eu ia ver minha filha, independente de qualquer coisa. Uhum. 2 anos, bateu 2 anos, eu ia. Tava igual aqueles presos em cela, fazendo os rabisquinhos lá, contando os dias, né? Para ser solto, vamos dizer assim. E aí, de fato, completou 2 anos, montei no avião, já conhecia minha esposa, a Adriana, a gente já tinha um contato já. Morei, inclusive, com ela, né? Como roommate, que é o que a gente fala, se aluga um Uhum. quarto do apartamento. E aí fui para o Brasil, revi a minha linda filha, Luana. Hoje está uma moça linda, maravilhosa. Linda, linda mesmo. Olhos lindos, olhos Lindos. brilhantes, que a gente vê que tu fala nela, o olho brilha. Todos os filhos, graças a Deus, lindos, Abençoado. são abençoados e são a forma boa. E Aí foi pro volto, fui Brasil. lá, fiquei 40 dias. E aí comuniquei o cara que eu ia ficar 40 dias no Brasil. O cara falou: Ó, você vai perder seu trabalho, porque a férias aqui nos Estados Unidos é uma semana só. Aí eu falei: dá nada não. Quando eu voltar, eu peço trabalho na concorrente. E aí ele falou: Ó, faz o seguinte, quando você voltar, você me liga. Porque eu não quero perder você, porque realmente tá dando tudo certinho lá onde você tá, já tá tudo encaixadinho e tal. E Tu aí você me desempenhou liga, bem também, né? é, Desempenhou bem, fez teu me liga trabalho, que conquistou. eu vou dar um jeito. Falei, beleza então. E aí volto para os Estados Unidos, né? Tinha o visto, meu visto era 10 anos. Cheguei em Miami, da primeira vez eu cheguei em Nova York, falei, vou para Miami agora, porque vai que cresce para lá em Nova York. E aí vim para Boston, para Nova York. Cheguei numa quinta-feira, liguei pro cara e o cara falou, tá tranquilo, já consegui remanejar aqui, né? Falei que você ficou doente no Brasil e tal, possibilidade de vir. E no dia 11 de setembro, você começa no pódio do World Trade Center, que é onde você fica ali recebendo os carros que chegam para se hospedar no hotel. Uhum. E dali você liga para a garagem e vem um motorista buscar o carro. Essa data foi a data do atentado? Sim. Então, é isso que eu queria te perguntar. Você teve uma relação muito próxima, você viveu esse desespero, você viveu essa tensão, né, muitas mortes, foi uma ocorrência que chocou o mundo, marcou a vida de muita gente do mundo inteiro, e você estava lá, na boca do furacão lá. Giovanna, eu estava tomando Como é que banho, foi isso? Que eu loucura. estava tomando banho e, Para ir trabalhar, para e aí nessa recomeçar. época eu já tinha recebido aqui o André, que é amigo desde o Brasil, eu trabalhava junto com ele lá.
E então ele estava morando comigo, a gente alugou um quarto, dividi esse quarto, e eu coloquei ele para trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava, por ele também não falar inglês quando chegou, o serviço dele era bem simples, então tinha que estar conversando e tal. E ele saía às 8 horas da manhã do serviço, trabalhava de noite também, e aí ele sai, a garagem era em Manhattan e estava uma bagunça, né? Polícia, gente falando, corpo de bombeiro para tudo quanto é lado. E aí as pessoas começando a falar, né? O World Trade Center, Fire e tal. E ele meio que tá ali, ele pega uma moedinha lá, põe no telefone e liga. E aí eu tava saindo do banheiro e ele gritando lá na E tu secretária se arrumando para eletrônica. ir para lá. Exato. E aí eu atendo, fala, doido, o que é que tá pegando? Pô, você vai trabalhar hoje? Eu falei, eu vou, eu tô indo pro prédio aí. Ô doido, tá acontecendo um trem muito doido aqui, que polícia, corpo de bombeiro, fire, Trade Center e tal. Fire não é fogo? Eu falei, ué. Trade Center não é o pré lá que você trabalha? Eu falei, ué. Então, fogo, Trade Center é fogo, então, tá pegando fogo lá. Eu falei, não, lá não. Pode pegar fogo em qualquer outro prédio, Nova York, mas no World Trade Center não vai pegar fogo, não. Porque tu tinhas noção do nível de segurança e Giovanni, potencial que tinha aquela em construção. 93, o Bin Laden tentou derrubar o prédio, ele colocou uma van debaixo do World Trade Center, tinha um estacionamento para 3.000 vagas. E lá embaixo ele colocou uma van com os explosivos Um carro-bomba, né? Exatamente, Exato. porque ele queria já derrubar o prédio. Só que ele não teve êxito, né? Explodiu, de fato, morreu algumas pessoas, mas foi um impacto muito pequeno. Proporções muito menores, infinitamente, né? Isso. Então, depois desse atentado, para você ter ideia, essa empresa que eu trabalhava para ela tinha esse volume todo de clientes, porque esse estacionamento de 3.000 pessoas foi fechado para o público. Desativado. Foi desativado. Só podia estacionar ali quem era dono de business dentro do prédio do Trade Center, e mesmo assim com credencial, com tudo quanto é coisa que você puder imaginar. Então, o que acontece? A segurança disso se tornou muito grande. Então, foi o raciocínio lógico. Falei, não, deve ser perto do World Trade Center, mas não o World Trade Center. Mas eu falei com ele, pera que eu vou ligar a televisão. Aí eu liguei na Univision, que é o canal hispano, e aí realmente estava lá o prédio, soltou fumaça. E aí a mulher explicando o que estava acontecendo, e eu viro para ele e falou, cara, um teco-teco, velho, acertou o prédio lá. Como é que Foi pode? a tua primeira ideia, a tua primeira impressão. A conclusão ali na hora foi, não, um avião bateu. Maluco lá, perdeu o rumo aí com o teco-teco, aí o prédio é grande, e acertou o prédio. E realmente... E com o cara no telefone, no teu amigo no telefone. No telefone. E aí, nessa hora que eu tô falando com ele isso, chega o segundo avião e... E a repórter ao vivo, né? Ao vivo, né? E aí passa o segundo avião e acerta a segunda torre. Ali deu para ver Nossa, que a gente se arrepia ouvindo essa história. Você tá louco. Aí deu para ver ali que era um avião grande. Tenso. E nessa hora eu virei para ele e falei assim, cara do céu, você não tem noção. O que foi? Um avião imenso acertou outro prédio. André, pelo amor de Deus. Porque para a gente morava em Astoria, em Queens. Normalmente ele ia para 42, ele na Grand Central, que é a central que recebe todos os trens dos Estados Unidos em Nova York e ainda todos os metrôs. Então, normalmente ele ia ali para 42 para pegar o metrô para vir para Queens. Eu falei, André, pelo amor de Deus, não vai para Grand Central. Eles vão explodir esse negócio todo aqui. Isso é atentado, é terrorismo. Na hora tu já caiu tua ficha. Tá, na hora. E aí ele foi, falou, e aí? Faz o seguinte, vai andando até ali para, acho que é 56, que é Queensboro Bridge, que é a ponte que atravessa de Manhattan para Queens. E me liga de novo quando você chegar lá. E aí chegou, pá, ligou, pá, tô aqui. Falei, então, puxa, tudo quanto é fôlego que você tiver, e atravessa essa ponte, bicho, mas corre como você nunca correu na tua vida. Corre. Porque eles vão derrubar essa ponte também. Então, na minha cabeça é o seguinte. Claro, tu foi muito estratégico ali, né? Sei. Já desenhou toda uma possível consequência. Cara, e o detalhe também, né? Ele não sabia ainda que a torre tinha caído. Ele não tinha ouvido o barulho, não sabia, porque também... Ele estava longe, não estava perto. Vinha fumaça e tal, aquelas coisas todas. E lá de onde eu morava... Aí sim você já tinha uma visibilidade, porque você vê Manhattan e vê o sul da ilha e vê todo aquele movimento, né? Aquela coisa toda. E aí acontece aquilo ali, as duas pessoas caem, essa tragédia que o mundo inteiro
presenciou, ele atravessou a ponte, veio. Que loucura. E aí foi. Eu consegui só falar com a pessoa lá do meu trabalho uma semana e meia depois. E quando falo com ele, ele fala, Ricardo, a situação é o seguinte. Porque basicamente Dantal praticamente fechou. Eu ia te perguntar, ficou muito danificado ali, teve um impacto muito grande, enfim, em todo aquele entorno ali, aquilo ali parou. Muita coisa parou, né? Um raio gigantesco parou. Como é que foi ali para vocês? Como você falou que conseguiu conversar com os teus colegas, com o teu gerente lá uma semana depois, porque até então não tinha informação, não conseguia conversar com todo mundo, morreu alguém, não morreu, de conhecido, né? Yeah. Então, na realidade, o World Trade Center é um complexo, tá? Uhum. É por isso que chama Torre 1, Torre 2, Torre 3. Em volta tem as outras que fazem parte do complexo e elas são interligadas por pontes também. Então você consegue transitar nesses prédios todos sem ter que ir pro lado de fora do prédio. E aí eu ligo para o supervisor lá e tal, e ele falou, a situação é a seguinte, a Dantal está fechada, a empresa perdeu, sei lá, mais de 30 estacionamentos, quem está fora, quem está dentro vai ter 20 horas só, 25, e aí o André ficou dentro, que ele trabalhava de noite nesse estacionamento. Então ele começou a trabalhar 20 horas de repente, então assim, era o dinheiro suficiente para pagar aluguel e nem para comer direito, tá?